Antes de dar prosseguimento no nosso comentário, o comentário sobre o Sermão do Monte, como estamos fazendo, e tendo já terminado aí, depois de várias exposições sobre a oração do Pai Nosso, quero abrir um parêntese para fazer um comentário, uma explicação sobre Romanos capítulo 8, onde fala sobre o viver no Espírito, a pedido de um irmão e colega de ministério que pediu-nos para explicar o que Paulo quis ensinar aqui, né? Quando ele diz viver no Espírito. Ele diz que tem certa dificuldade em entender esse texto. Por isso eu quero começar com Gálatas capítulo 5, porque o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Gálatas, são complementares. Segundo os expositores e comentaristas, e a gente pode ver logicamente também, ele escreveu primeiramente Gálatas, né? A carta aos Gálatas foi um esboço. Depois, em Romano, ele faz uma exposição mais detalhada dos ensinamentos, doutrina, da teologia cristã em Romanos. Então, em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir, Paulo diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Espírito aqui está falando do Espírito Santo. E carne aqui não está falando do corpo, mas da natureza humana decaída. Não é uma natureza em si pecaminosa. Ela é decaída por causa da queda, né? E essa natureza continua conosco mesmo depois que nós convertemos. Por isso, agora temos a presença do Espírito Santo de Deus habitando em nós quando nós convertemos e nascemos de novo. E o Espírito Santo é que nos dá poder e graça para disciplinar, dominar essa natureza, né? Decaída. E eu estou lendo aqui na Bíblia Nova Almeida Atualizada, que usa geralmente mais a terceira pessoa, né? Tanto do singular como o plural, você e vocês. Muito bem. Agora, lá em Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte, Paulo: agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, né, Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, da vida, em Cristo Jesus livrou vocês da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não pôde fazer por causa da fraqueza da carne, mais uma vez, repetindo, carne aqui está falando da natureza, não é do corpo. Corpo no grego é soma. Daí vem as origens das palavras psicossomáticas, doenças somáticas, né? Aqui está falando outro termo, sarcos, né? Então, diz que, porque aquilo que a lei não pôde fazer por causa da fraqueza da carne, da natureza humana, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, quer dizer, na natureza decaída, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, repito, a nossa natureza decaída, mas segundo o Espírito de Deus. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, isso é, da natureza humana, é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, isto é, os que vivem segundo a própria natureza humana decaída. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, agora aqui é soma, né? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Isso é sujeito à morte, né? Por causa do pecado original, lá do começo, no Éden, por Adão. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, para entender agora o que Paulo quer dizer aqui, nós temos que seguir a sequência do livro da Carta aos Romanos, que é um dos maiores e os inigualáveis tratados de teologia. Paulo, em Romanos, ele resume toda a teologia da redenção, da salvação, nessa epístola, do capítulo 1 até o capítulo 8, né? A partir do capítulo 9 até o 11, ele abre um parêntese para falar sobre a rejeição de Israel e a sua restauração final. E, por fim, ele termina com orientações práticas da vida cristã. Paulo sempre escreve as suas cartas assim. Na primeira parte, ele fala da exposição doutrinária. E na segunda parte, ele fala do lado prático, como pôr essa doutrina em prática. Portanto, para entendermos aqui, nós temos que ver o seguinte. No capítulo 1 até o capítulo 2, né, nós vamos ver Paulo falando sobre o estado de decadência espiritual da humanidade. Todos pecaram. Tanto os gentios, né, que tiveram a revelação da vontade de Deus, do conhecimento de Deus pela natureza, como os judeus que tiveram a revelação escrita, todos pecaram e diante de Deus estão mortos, né? A partir do capítulo 3, versículo 21, Paulo fala sobre a salvação pela graça. Agora nós somos salvos pela graça por meio da fé. E cita como exemplo Abraão, né? Abraão que foi salvo, viveu pela fé muito antes da lei, né? E é interessante que ele continua falando sobre essa justificação pela fé em Cristo Jesus, mostrando que Cristo morreu para garantir a redenção, né? E então ele termina aqui, continua aqui no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, ele começa dizendo lá no início, na introdução de Romanos, que o justo viverá pela fé, né? E essa salvação é pela fé. Agora, depois de sermos salvos, perdoados, justificados, tornados justos, então Paulo continua explicando como é que nós podemos viver agora essa vida pela fé em santificação, liberto do pecado, né? É o que nós vamos expor na segunda parte, né? A partir do capítulo 6 até o capítulo 5:12, ele fala aí de que todos caíram por meio do pecado de Adão, né? Ou melhor, Adão abriu as portas para o pecado e então, a partir daí, a sua descendência seguiu os seus exemplos. Ele não diz que todos, mas muitos pecaram por causa de Adão. E por causa de Cristo que morreu para a redenção de todos, muitos se tornarão justos. Então, Adão abriu a porta da condenação e Cristo abriu a porta da redenção. Agora cabe a cada um dos seres humanos escolher, fazer a opção. São aí a explicação que Jesus deu a respeito das duas portas e os dois caminhos.